Seja bem-vindo ao nosso programa Anamnese, o programa que sempre entrevista personalidades importantes que têm a nos acrescentar da medicina do nosso estado, do nosso país. E hoje eu tenho um orgulho muito grande. Poucos nomes da medicina brasileira conseguiram unir com tanta intensidade ciência, ensino e cultura como o professor Gilberto Schwartzman. Médico oncologista formado pela URGS, atravessou as fronteiras ao se especializar em Londres e Amsterdã, liderou pesquisas pioneiras contra o câncer no Brasil e construiu uma trajetória que inspira gerações de médicos e cientistas. Professor emérito da URGS, titular da Academia Nacional de Medicina e ex-presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, Schwartzman também é escritor, gestor cultural, referência na defesa de uma medicina que dialoga com a arte e com a sociedade. Hoje, no Anamnese, vamos revisitar a infância que despertou a curiosidade científica, conhecer os bastidores de pesquisas que transformaram a oncologia brasileira, explorar a ligação com a arte e refletir sobre o legado que constrói para as futuras gerações. É uma honra lhe receber, professor Gilberto Schwartzman. Obrigado. E eu preciso entender lá, o pequenino Gilberto Schwartzman, lá em Passo Fundo, o que deu naquela criança, naquele jovem, para fazer todo esse caminho de vida, fazendo primeiro medicina e depois extrapolando a medicina para outras áreas, especialmente da cultura? Lá em Passo Fundo não aconteceu praticamente nada, porque eu vim para Porto Alegre com 1 ano. Poxa vida! Nós viemos para Porto Alegre quando eu tinha 1 ano, eu me criei em Porto Alegre, e numa família muito interessante. Eu acho que isso deve ser dito, assim, a minha família é uma família muito interessante. Meus pais sempre foram muito voltados para música, para literatura. Minha mãe, que morreu com 100 anos, há pouco tempo, declamava o que vocês quisessem de poesias. Conhecia muito a literatura. A minha avó materna era da Lituânia e veio para o Brasil com menos de 20 anos, com a família, fugindo, né, das complicações que havia naquela região, né, que era uma região que os russos dominavam. E a minha avó, mesmo sendo lituana e chegando aqui adulta, recebeu várias homenagens da biblioteca pública pela quantidade de livros que ela tirava. Ela era muito bacana, chamava-se Clara, me influenciou muito. Então a minha casa sempre teve muita música, muitos livros. Quando tinha aniversário, nós somos 3 irmãos. O Carlos, que foi por causa dele que eu fiz medicina, que é o professor titular da ortopedia da Fundação, né, da Fundação Federal de Ciências Médicas, na Santa Casa, que é 5 anos mais velha que eu. Depois tem a Margarete, que tem 2 anos e meio a mais que eu, que é professora de literatura, se aposentou. E depois venho eu. Então, eu fui muito influenciado por esse ambiente. A minha mãe e meu pai, nos aniversários, tinham uma hora de arte. Na hora da sobremesa, a gente até ajudava. Eu era pequeno, mas o meu irmão já era maior, a gente ajudava. Meu pai prendia um lençol numa parte do living, e aí tinha uma hora de arte que todas as crianças da família ou tocavam, quem sabia tocar um instrumento, ou faziam uma pequena peça teatral. A minha mãe era muito interessante, porque aqueles que não sabiam, assim, muito falar em público, ela dava 1 ou 2 linhas, assim, bem significativas, para eles não ficarem por baixo. Eu me lembro que todo mundo tinha seu momento de glória naquelas festas. Muito bacana. Isso certamente abriu as portas para quem tem cultura, acaba tendo uma facilidade maior na leitura. E a leitura acaba sendo muito importante na medicina. É muito interessante. Como é que foi essa inter-relação da arte, cultura e medicina? Olha, eu coleciono obras raras e primeiras edições desde adolescente. Eu tive uma professora chamada Dona Giselda. Sabe que ela aparece, às vezes, sem eu planejar, em alguns livros que eu escrevo? Quando eu me dou conta, eu botei a Dona Giselda. Que coisa bacana isso, né? E a Dona Giselda me disse assim um dia na saída do colégio: Gilberto, eu vi que tu gosta de literatura, então eu vou te dar uma dica. Tu tem que ler a Divina Comédia e enfrentar ela antes que tu vire um adulto rabugento, aí tu não vai querer ler. E tu vai na livraria do Globo, que era na Rua da Praia naquela época. A Globo era maravilhosa. E tu compra essa edição que tem em italiano as estrofes dos versos e do lado em português. Mas tu lê em italiano primeiro. Eu disse, mas por quê? Porque poesia é música. Primeiro tu sente a música da estrofe, porque o poeta brinca com as palavras. Olha que bonito ela me dizer isso. E depois tu lê a tradução em português. Aí eu fui de tardezinha lá na livraria do Globo, uma moça muito bonita, nunca me esqueço, me atendeu. E aí ela disse para mim assim, olha,
estranho um rapaz da tua idade aí. Que idade o senhor tinha? Eu tinha uns 13, por aí. Eu me lembro que eu pedi pro meu pai se eu podia ir no centro de bonde. Eu me lembro que eu pedi, eu não tinha 14 anos, não. Porque eu não ia sozinho, sem pedir licença. Eu me lembro que eu pedi para ele. E aí ele disse, mas que tu vai... eu vou na Globo e volto. Aí tá. E aí eu fui. E aí ela disse para mim assim, olha, esse preço que tu tá pagando por essa edição, tu vai comprar. Tu vai mais tarde, lá pelas 6, lá no final da Rua da Praia, que meu pai tem um sebo que vende livros antigos. E tu vai comprar 3 ou 4 edições diferentes da Divina Comédia pelo mesmo valor que tu tá pagando essa agora. Tu vai ver. Aí eu, tá legal. Aí eu fui, eu comprei 4 e mais essa, então eu comecei minha coleção com 5. Sabe quantas edições eu tenho hoje da Divina Comédia? 270 e poucas. Que coisa maravilhosa. Eu tenho todas as edições ilustradas. Isso é um orgulho, não é qualquer um que tem. Eu sei porque eu converso com essa turma que coleciona. Porque teve grandes ilustrações da Divina Comédia. Até o Salvador Dalí fez ilustrações. Mas a mais bacana, que pouca gente tem, acho, na América do Sul, é uma que o Botticelli fez as ilustrações, porque tem o inferno, o paraíso, né? No paraíso tu tens as almas boas, que não é matéria. Isso aqui que o Botticelli fez, ele fez o fundo branco e um pontilhado bem delicado, assim. Então, é exatamente para mostrar que era só uma energia. Nenhum outro fez isso. Que coisa incrível. É muito... Eu tenho livros maravilhosos, mas essa relação com a medicina, isso aí é uma coisa, eu acho que é imediata. Tem grandes obras literárias que eu sempre recomendo para os alunos. Não sei se tu lesse do Érico, Olhai os Lírios do Campo. É muito famoso, mas infelizmente Olhai os Lírios do Campo tem uma história de um rapaz de família mais pobre que faz medicina para subir socialmente. E ele acaba se apaixonando por uma colega que era bárbara, assim, chamada Olívia. Eu sempre torci pela Olívia. E teve até novela depois, quando a gente era criança, na televisão. E aí ele casa com a Eunice, que era uma outra que tinha dinheiro de família. O pai já arrumou um consultório privado para ele. Então, fala aquelas circunstâncias. Tem uma vez que ele está subindo uma rua no centro de Porto Alegre com os colegas, que eram gente mais rica, e o pai dele, que era um alfaiate bem humilde, vem descendo no sentido contrário, ele subindo, com um pacotinho que entregava uma encomenda de um cliente. E ele tenta não olhar para o pai. Aí o pai reconhece ele, fica feliz da vida. Então, é um livro muito interessante sobre relações humanas e fala muito de medicina. Fala sobre aborto, numa época que ninguém podia falar em aborto. Quando era criança, não se falava em aborto. Fala em separações, em desquite, né? Então, é um livro fantástico. Tem um livro chamado A Montanha Mágica, do Thomas Mann, que se passa um sujeito chamado Castor, vai visitar um primo num sanatório em Davos, lá na Suíça, para tuberculosos, e acaba ficando. É uma história maravilhosa. Então, tu aprende, tem muita coisa. Tem um escritor russo que eu te recomendo, chama-se Bulgakov. Mikhail Bulgakov. Ele foi proibido na Rússia durante muito tempo. E o Bulgakov tem um livro que a tradução seria O Médico do Interior, o Médico de Província, em que ele conta exatamente... Olha, passa o tempo, mas tudo continua muito parecido. Os sentimentos, aquelas coisas que a gente passa nos plantões, quando deixam a gente sozinho. Eu me lembro do pronto-socorro, que às vezes me deixava de madrugada sozinho e tu tinha que ali resolver. Então, é muito, muito interessante. Então, a nossa literatura tem muita coisa que tem a ver com medicina. Eu adoro A Morte de Ivan Illich, que é uma história em que o personagem, o autor descreve ele, por exemplo, conversando com o médico, e depois aquelas coisas de o paciente sai, aí a mulher dele conversando com o médico em separado, a porta entreaberta, e ele escuta o cara dizer as verdades sobre a situação dele, que não dizia para ele. Então, a literatura é muito parecida, né? Quando a gente olha... Se tu olhares, por exemplo, o Decameron, do Boccaccio, que é do século XIV, a peste negra, né, em Veneza, é muito parecida as reações com a nossa Covid aqui. Não tem o que tirar nem o que botar. Não tem. A gente vê aqueles tipos que se aproveitam da situação. A gente tem os negacionistas. A gente tem os bondosos. Tem sempre uma boa alma que vai cuidar dos outros. Então, nada mudou se a gente olhar... Bom, é só olhar as guerras, né, as coisas que se repetem. Então, a literatura fala dos nossos sentimentos mais profundos, fala das coisas filosóficas, existenciais, porque qualquer um de nós pode ter suas diferenças, pode ser gremista ou ser colorado, mas eu sou gremista no caso, e ainda assim a gente ama, tem raiva, tem inveja, tem saudade, né? Tem solidão.
Não muda. Eu preciso saber como é que foi a história dos livros de Paris. Eu preciso saber. Eu tenho muitas histórias sobre a minha coleção de livros. É bom que a gente fale sobre esse assunto, porque eu adoro. Sabe que colecionar livros é uma coisa muito solitária. Não é todo mundo que gosta. Então, a Leonor sempre diz, Gilberto, teu amigo tal vai vir aqui em casa hoje à noite. Por favor, dá uma chance. Não fica o tempo todo falando dos teus livros. Porque se eu puder, eu fico falando o tempo todo. E aí, eu até fui desafiado, já vou chegar na tua pergunta. Eu fui desafiado por uma jornalista do Rio de Janeiro, chamada Sheila Kaplan. Muito bacana. Ela fez uma vez uma matéria comigo sobre a minha coleção de obras raras e o olhar médico e tal. E ela me fez o seguinte desafio. Eu fiz uma exposição há 2 anos na Academia Brasileira de Letras de 400 obras da minha coleção. 400. Ficou 4 meses lá. Foi uma coisa de muito boa repercussão. E aí ela chegou e disse para mim, olha, tem um grupo de pessoas que perguntam as circunstâncias de como as obras chegaram na coleção de alguém. Tu não quer fazer um programa comigo assim? Só me manda todos os sábados uma gravação de uma historinha bem rápida, não vai te incomodar. E manda uma fotografia ou 2 do livro, que eu faço o resto. Sabe que ela tem mais de 1000 seguidores, a Sheila, nesse negócio. Aí ela fez o seguinte, ela chegou para mim faz uns 6 meses e disse, olha, eu acho que o senhor tinha que escolher um número X de histórias e contar a circunstância e fazer um livro. Aí eu disse, tu acha mesmo? Pá, eu tenho certeza que as pessoas vão gostar. Aí eu comecei a escrever e me dei conta do seguinte, que eu contar a verdade não era tão interessante quanto eu inventar mentiras. Porque a arte é mentira, né? O Oscar Wilde dizia isso. A mentira é a essência da arte, né? É tu sair da realidade. Então eu peguei e criei histórias para essas 40 obras. Não o que aconteceu. E aí eu fui adiante, eu pensei, como é que eu posso me divertir mais? Porque a gente tem que... Eu escrevo para mim mesmo. Eu não escrevo para os outros. Eu escrevo por uma necessidade pessoal. É para mim. Se ninguém lê, paciência. Mas eu tenho que escrever. Senão eu não consigo ficar feliz. E aí eu fiz o seguinte. Eu inventei as histórias, mas eu peguei alguma coisa interessante da literatura como o substrato. Então, em cada história tem alguma coisa tirada de alguma coisa escrita já por outro. Porque o Borges que dizia isso, não é eu... Quando a gente escreve, a gente está escrevendo sobre todos os mortos da literatura que te passaram, né? Então, a gente não cria. Se tu for olhar, por exemplo, uma coisa que tu faz, às vezes tu diz uma coisa quando tu vê, de onde é que veio isso? De onde é que eu tirei? Existe no imaginário coisas que ficam, né? Às vezes a gente nem lê um livro e sabe certas circunstâncias. Então, essa história da Leonor que tu perguntasse, era isso que tu queria chegar, é uma história bonita de uma vez que nós fomos a Paris, bem mocinhos, e era o primeiro dia da nossa viagem. A gente tinha o dinheirinho contado para 8 dias. Chegamos a entrar no hotel, deixamos as coisas e fomos caminhar. E eu encontrei um leilão de uma tradução belíssima das Mil e Uma Noites, que é uma grande obra, né, literária, As Mil e Uma Noites. Aconselho quem não leu tentar ler parte, pelo menos. São histórias lindas do folclore, de várias culturas. E aí ela acabou fazendo uma leitura de que eu estava enlouquecido com a possibilidade de poder levar aquela obra, e ela daí me disse, dá o lance. E eu dei o lance, nós ganhamos, levamos a coleção e voltamos para Londres no mesmo dia. Eu me lembro que eu estava sofrendo, o que eu vou dizer para o homem do hotel tão simpático? Aí eu disse para ele que tinha alguém doente. Nunca me esqueço. Mentir faz parte, né? Aí eu disse que tinha alguém doente, que eu tinha que voltar, que mandar uma mensagem. Aí ele foi tão gentil, disse, melhoras para o familiar de vocês. Aí eu paguei só metade da primeira diária. Não chegou a dormir. Mas a história é boa e os livros são magníficos. O que levou um indivíduo tão culto que aos 13 anos demonstrava interesse a ponto de pegar o bonde para comprar livros no centro de Porto Alegre, fazer medicina? O meu irmão. Olha, eu fiz medicina pelo meu irmão mais velho, que chegava em casa e contava coisas tão... Porque medicina é uma experiência humana muito profunda. Porque a gente lida com o sofrimento dos outros, com as inseguranças dos outros. O momento que alguém está doente, a gente tem uma identificação imediata. Porque eu, às vezes, falo para os alunos, aquela moça que está internada no 5º andar com aquele tumor assim, ela tem a idade da tua mãe. Então, é normal que tu fique com dificuldade de querer ir toda hora lá. Então, a gente tem que fazer uma leitura de como é complexo lidar com o sofrimento humano, com a morte. Se tu fosse selecionar as coisas que são as grandes perguntas de um ser humano, uma delas é a mortalidade. A gente se dá conta que vai ter um dia que a gente vai embora e pronto.
Por isso que tem essa questão de céu, de infinito. A arte, por exemplo, não há a menor dúvida, é uma forma da gente brincar com a mortalidade. Uma pessoa pode se eternizar. Por exemplo, se tu olhar, isso aparece muito na literatura, em muitas obras, os heróis no mundo grego, por exemplo. Se pegar obras de Homero, a Ilíada e a Odisseia. O herói da Ilíada, o Aquiles, era um semideus, então, para ele, tinha que ter uma virtude de um deus para poder se eternizar. O Odisseu, que eu estou publicando um livro agora lindo, todo em versos sobre o Odisseu, vai sair na feira. O Odisseu, que era o herói da Odisseia, já é um tipo humano. Então, a realização dele é voltar para a família. Então, a gente pode brincar com a eternidade, às vezes tendo filhos, às vezes deixando um legado profissional, escrevendo alguma coisa, pintando. A arte faz muito isso, né? Então, essas questões são questões que aparecem na medicina, aparecem nas artes, aparecem em qualquer coisa cultural, que são as grandes perguntas filosóficas. Quem é que eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Isso tudo está sempre aparecendo nas grandes questões. Por que tem livros que a gente diz, eu vou ler de novo, e está sempre na tua biblioteca, e outros desaparecem assim meses depois que tu comprasse? Porque tem livros que são clássicos. Tem um sujeito chamado Ítalo Calvino, que é um escritor que já faleceu, mas maravilhoso, italiano. O Ítalo Calvino escreveu uma obra chamada Por que Ler os Clássicos? Aí ele diz, o clássico é uma obra que fala das coisas que todo mundo entende, que são as coisas essenciais, o amor, o ódio. Quem é que não vai entender ciúmes, ou uma traição? Por que a gente adora Dom Casmurro, do Machado? Porque tem aquela coisa... O Machado de Assis era tão interessante que ele nos cria uma situação de traição, né? Da Capitolina, lembra o Bentinho, né? O Escobar, que era um triângulo amoroso, mas ele não disse se realmente aconteceu a traição. E a gente termina de ler e fica com aquele negócio, traiu ou não traiu, traiu ou não traiu. Então ele expande, na realidade, o livro através da decisão de cada leitor. Claro. Então, isso é muito bonito. Eu acho que a medicina, para mim, eu adoro, porque eu dediquei toda a minha vida à medicina, mas eu acho que ela também tem isso da gente se dar conta das questões mais fundamentais da vida. Por exemplo, como é que tu vai... Eu sempre digo para as pessoas, eu tento ser assim, eu estou falando, mas eu devo ser tão neurótico quanto todo mundo que eu critico. Como é que a pessoa vai brigar por uma bobagem tendo saído do quarto de alguém da tua idade que está morrendo? Tu não entendesse nada sobre a vida. Mas tem isso, a gente tem essa... O ser humano é muito complicado. A gente, às vezes, tu está no hospital e tu está vendo um caso gravíssimo de uma pessoa que tu teria tudo para te identificar, assim, e tu sai dali e discute por uma besteira. Ou, às vezes, chega em casa e briga por uma bobagem. Uma vez uma paciente me contou, de Canoas, o marido dela, eles tinham um programa, isso é bonito, eu vou te contar. Eles tinham um programa que era o seguinte, eles se vestiam no fim de semana, tomavam banho, se arrumavam e iam no cinema em Porto Alegre. Iam, em geral, ali na Praça da Alfândega, o Cacique, tinha o Imperial, eles iam ali. E ela me contou essa história. Isso faz muitos anos. Aí ela teve essa leucemia e tal. E um dia eles estão se arrumando e ele... Não sei o que ela disse para ele no carro, em Canoas, e ele disse assim, não vou mais, vamos voltar para casa. E ela pegou e disse assim, terminou essa história de voltar para casa. Essa leucemia me mostrou que eu não tenho um minuto para perder. Fica quietinho aí, pode dirigir para Porto Alegre, nós vamos no cinema. Pô, tu entendesse? Ela teve um insight, né, do que vale na vida. Então, a gente tem, às vezes, com a profissão, oportunidades maravilhosas de tentar ser um indivíduo melhor. Muitas vezes a gente não consegue, porque não é fácil, né? Não teve a Covid depois de 1 ano e 2 bombardeios de russos na Ucrânia. Então tu vai olhar, não entendeu nada sobre a pandemia. Como nós somos vulneráveis, como nós somos frágeis como espécie. Né? Por isso a oncologia, porque a oncologia é uma especialidade bastante específica, que convive com tudo isso. A minha especialidade, por exemplo, como obstetra, a gente pode conviver eventualmente mas com, normal com é a tristeza. Né? É o lugar mais feliz do hospital. Exatamente. Sempre é o lugar mais feliz do hospital. Aquele vidrinho, né? Que a gente fica olhando. Não existe coisa igual na medicina, né? A gente lida muito com saúde e muito com o nascimento. Foi por isso que acabou optando pela oncologia, porque a oncologia evoluiu muito. Eu fiz oncologia porque, primeiro, eu sempre fui muito estudioso. A gente CDF, né? Eu jogava futebol, cantava, tocava, saía com as gurias, tudo, mas eu gostava de estudar.
Gostava, não vou negar. Então, eu era muito bom em farmacologia, sobre os mecanismos dos remédios e tal. E eu fiquei enlouquecido quando começaram a ter publicações que as crianças com leucemia passaram a ficar curáveis. Porque eu tinha pego uma etapa, até, digamos, a literatura até os anos 70, em que se uma mãe entrasse com uma criança com leucemia no hospital, aqui no Brasil, digamos, qualquer hospital, a criança tinha uma chance de menos de 15% de estar viva em 2 anos. Morriam quase todos. Com aqueles novos estudos, as crianças estavam vivendo e ficando boas. Tinha já acompanhamento de crianças com 5, 7, 10 anos depois de entrar em remissão. Hoje tu cura 80%, 90% dessas crianças no hospital de clínicas. 80%, 90%. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu fiquei doido com isso. E aí, como eu estava terminando a residência de medicina interna, eu combinei com a professora Fanny, que era professora de hemato, que faleceu, para ficar na hemato vendo as leucemias, enquanto não chegava uma bolsa que eu estava pleiteando para o exterior. Aí eu fiquei na hemato, atendendo as leucemias, os pacientes com linfoma, que eram grandes histórias de sucesso. Eu fiquei doido com o avanço da medicina que aconteceu nessas áreas. Por exemplo, hoje as pessoas não têm ideia, tem um linfoma chamado doença de Hodgkin, a gente cura 80% desses pacientes. 80%, em qualquer hospital de médio porte. Cura criança, eu tenho crianças com leucemia que hoje são adultos. E nós pegamos uma época em que alguns deles a gente guardava esperma e tal, e a questão de fertilidade não estava tão boa quanto hoje, e eles tinham sempre gêmeos. Então eu tenho tantas histórias de pacientes que ficaram bons, que vêm às vezes me ver com 3 criancinhas iguais, 2. É tão lindo isso. Então eu peguei esse momento da medicina em que a oncologia estava se desenvolvendo muito. Eu fiquei doido. Aí eu fui para a Inglaterra, tu pode imaginar. A minha chefe em Londres, ai, que mulher maravilhosa. Ela foi a primeira pessoa a desenvolver tratamentos que davam mais chance de cura para câncer de ovário, que é uma coisa que tu deve ter estudado um pouco mais. Chamava-se Eve Wiltshire. Ela me deu um livro lindo. É um livro de 1600 e pouco. Do Aristóteles, uma edição de uma obra de Aristóteles em francês. Ela era muito interessante, a Eve Wiltshire. Então, eu tive assim, muitas razões para gostar de medicina e de oncologia, assim, das mais, digamos assim, entusiasmantes. Assim. Claro que tem coisas tristes, mas tem muita coisa boa. Por exemplo, a gente se dá conta que o que vale mesmo é tu cuidar de alguém. Curar quando dá, mas cuidar. Inclusive, isso tem uma deturpação do termo. Se tu olhar, por exemplo, a origem desse termo curare, em latim, é cuidar, não é curar. Curar foi uma deturpação. Tu não diz a cúria metropolitana, que cuida dos interesses da igreja, o curador da fundação, que cuida da fundação. Então, a gente foi feito para cuidar. O bom médico é quem cuida. Quando cura, que bom. Mas se ele não curar, ele tem que cuidar também. Então, eu vejo na minha especialidade como é bom tu poder transmitir para o paciente uma sensação de que tu está cuidando dele. Porque daí ele vai confiar quando tu disser, olha, tenta aquele outro remédio. Olha, não te preocupa que eu vou tirar a tua dor. Então, eu acho que isso tem muito a ver com a maneira como a gente enxerga a profissão. Porque eu sempre notei isso, as pessoas que dependem muito do sucesso de um triunfo, uma cura, um triunfo, claro que é bacana, mas isso é um alimento muito infantil internamente, do ponto de vista psicológico. A pessoa que depende disso não está fazendo medicina. Medicina é que bom que eu curei, que maravilha, vibrar. Mas não é isso. Eu estou ali para cuidar. Se não der certo essa cura, não brinco mais. Tem gente que é assim. Uma vez um paciente disse para mim, Marcelo, pois é, doutor Gilberto, que estranho, né? A sua equipe entrava toda hora aqui até fazer o diagnóstico. Depois todo mundo desapareceu. Né? Por quê? Porque era muito uma coisa infantilizada, da curiosidade. Quem é que vai ganhar essa aposta? Quem é que vai acertar? Não é isso que é medicina. Medicina é cuidar. É outra coisa. O senhor certamente vive há muito tempo múltiplos casos, mas a gente sempre tem um caso que a gente lembra, né? Tem sempre aquele momento, assim, que vale ser colocado na memória, na história e ser compartilhado. Parece que a gente combinou essa entrevista. Isso é sinal que nós temos uma empatia instantânea. Certamente. Sabe que há 2 semanas a Academia Nacional de Medicina fez um evento em que eles pediam que alguns membros, cada um escolhesse uma história marcante. Incrível. E eu vou contar num minutinho, tá? Essa história. Tem tempo ou não? Temos, tranquilamente. Olha que história.
Um sábado de manhã, eu me lembro que era um dia frio, assim, eu fui dar uma aula num Clínicas, num evento que tinha de oncologia. Eu pensei que ia durar toda a manhã aquele evento. Começou às 9, mais ou menos. Aí eu terminei a minha parte e aí disseram, muito obrigado. Eu vi que era só aquilo. Aí eu fiquei no corredor, ali perto do Banco do Brasil, não sei se ainda tem, ele acho que saiu na entrada do hospital, e aí eu disse, são 10 horas, vou dar uma olhada nos pacientes. Aí eu subi, fui até o 5º andar, onde ficavam os nossos pacientes, os SUS lá da oncologia, que eu via com a equipe, assim, diariamente. E aí eu comecei a olhar os pacientes e tal. O senhor aqui e tal, aquela coisa toda. Aí cheguei perto, eram salas com 3 camas. Perto da janela tinha uma senhora jovem, assim, até que foi bonita, assim, estava muito magra pela doença, mas uma mulher bonita. Dona Regina, o nome dela. E aí eu cheguei para ela e disse assim, oi, dona Regina. Ela, ué, professor, caiu da cama? Eu disse, não, vim dar uma aula. Porque eu estou achando estranho o senhor aqui. O senhor está sempre com aquela turma de médicos junto? Aí eu disse, com aquela turma de médicos junto, não dá nem para conversar as coisas que importam, né? Aí ela disse, e o senhor quer conversar comigo as coisas que importam? Eu disse, quero. E me sentei. Aí ela disse, o senhor quer mesmo saber de mim? Eu disse, quero, eu estou aqui, ó. Tenho todo o tempo do mundo. Aí sentei, pertinho dela. Aí ela disse assim para mim, doutor Gilberto, eu sei, vocês já me disseram que eu já fiz todos os tratamentos. Ela tinha um câncer de colo de útero disseminado. Eu fiz todos os tratamentos que podia se fazer e que eu não tenho muito tempo, eu sei isso. Então vamos botar isso já como algo já resolvido. Mas se o senhor quer saber de mim, eu vou lhe dizer uma coisa que eu não disse nem para o meu marido. Nem ele sabe. Eu disse, Aí eu fiquei mais atento, assim. Ela disse, olha, Gilberto, eu venho de uma família do interior de Santa Catarina que o meu pai tinha até um certo dinheiro, ele tinha uma farmácia. E eram muito católicos e sempre me dei bem com eles. Aí eu engravidei do meu namorado. E o meu namorado, a primeira coisa que fez foi desaparecer. A família dele deu um jeito e foi para São Paulo. Nunca mais vi esse rapaz. E aí eu fiquei tão triste porque eu disse que eu queria ter o nenê. Porque eu não ia tirar o nenê, eu não conseguia tirar o nenê. Como que eu vou tirar o nenê de dentro de mim? E aí o meu pai e a minha mãe foram horríveis comigo. O meu pai foi agressivo comigo, disse que não ficou sem falar comigo um tempão. E a minha mãe era muito submissa, então foi horrível aquele período. Aí quando eu estava perto de ter o nenê, eles me levaram, sem me avisar, para um tipo de convento. E lá eu tive o nenê, aí eu dei de mamar por uns dias e eu não vi mais a minha família. Aí uma freira entrou um dia pela manhã, eu pensei que ela ia trazer o nenê para mim dar de mamar. E ela disse, ela veio sem o nenê e disse, olha, o teu pai levou o nenê. Eles vão entregar para doação. E ela disse para mim, eu fiquei desesperada. E aí eu peguei, falei com a minha prima, que era a única pessoa que eu confiava, perguntei quanto dinheiro ela tinha para me dar. Peguei o dinheirinho que eu tinha, que não era nada, e algumas roupinhas, e fui para a rodoviária. Ela me contando, eu sentado, naquele sábado de manhã. E fui para a rodoviária e eu comprei uma passagem para Porto Alegre, podia ser para Jacarepaguá. Eu comprei. Ela disse Porto Alegre, eu vi ali, comprei para Porto Alegre. E vim para Porto Alegre. Em Porto Alegre eu comi o pão que o diabo amassou, me prostituí, apanhei. Aí depois arrumei emprego aqui e ali, conheci esse homem que eu adoro, ele me trata tão bem, a gente é muito feliz. Mas eu não consegui dizer isso para ele. Já que eu vou morrer, se o senhor quer saber uma coisa para me ajudar, encontra o meu filho. Eu cheguei a me arrepiar de falar aqui. Aí eu disse, mas como assim? Como assim? Como é que eu posso encontrar ele? Eu também não sei, eu disse para ela. Aí ela disse, eu dei o nome de Lucas. O sobrenome dele eu não sei, mas eu chamei ele de Lucas, porque me perguntaram que nome que eu queria dar. Não sei se estão usando esse nome, mas ele tem 20 anos. E eu sou da região, uma cidade chamada Turvo, era o nome da cidade, que tem em Santa Catarina, né? Aí eu disse para ela, olha, eu não sei como é que eu vou te ajudar, mas eu vou tentar. Eu tava tonto com aquilo, foi uma coisa muito forte. Muito forte. Aí eu me levantei e saí assim, meio atordoado pelo corredor, e eu ia pegar o elevador do Clínicas, que fica no meio, tem uma ala sul, ala norte ali. Mas eu não sei por quê. Olha, tem Deus. Eu desci a escada. Eu resolvi ir caminhando ao 5º andar. Eu acho que eu queria meio que tomar um ar daquela situação.
Aí vem subindo uma senhora do serviço social, um amor ela. Até hoje eu conheço, ela se aposentou já. E eu disse assim, pá, tu vai ter que me ouvir. Olha o que aconteceu. Falei, contei tudo para ela. E o que eu faço? Ela chegou, olhou para mim e disse assim, doutor Gilberto, rádio, deixa comigo. Então, como é que é? Ele tem uns 20 anos, como é que é o nome da mãe completo? E como é o nome, tá? Não, eu confio no rádio, doutor Gilberto. Deixa comigo, tá? Eu fui para casa tonto com aquela história. Pô, rádio? Bom, isso foi sábado. Aí, segunda de manhã, quando eu cheguei na minha sala, tinha um recado. Liga urgente para os telefonistas. Aí eu liguei para as telefonistas. Doutor Gilberto, que bom que o senhor chegou. Vem aqui. Isso tem que ser pessoalmente. Aí eu cheguei lá e uma delas disse assim, olha, minha colega que estava no plantão, que estava ontem, recebeu um telefonema de Santa Catarina desse rapaz e ele disse que é ele. Ele disse que que eu não preciso procurar mais ninguém. O senhor não precisa procurar mais ninguém. É ele. É ele o filho. E aí eu disse, mas como assim? E ele disse o seguinte, está aqui o número para ligar para ele. Em Florianópolis era o número. Aí eu liguei, fui para minha sala. Olha, foi uma coisa tão intensa, porque essa guria que estava de telefonista, ela foi me acompanhando. Aquilo passou a ser um problema dela também. Ela ficou... Todo mundo se envolveu ali. Aí eu fui na minha sala e liguei. Deu numa firma, uma empresa, que fazia comércio de aves, frangos, coisas assim. Aí eu disse, olha... Aqui do Hospital de Clínicas, quando eu disse isso, a moça disse assim, só um pouquinho, ele já vai falar. E aí, o Lucas já vai falar. Aí ele veio no telefone, esse rapaz, e disse, professor Gilberto, olha, sou eu já estou só ajeitando aqui com o meu chefe, mas amanhã de manhã eu estou aí. Eu já vi que tem um ônibus que sai durante a noite, eu vou estar aí de manhã. 9 horas, 9h30, eu chego, eu vou direto para o Hospital de Clínica. Sou eu. E eu disse, mas calma, eu fiquei comigo assim, com receio. Calma, Lucas, eu disse para ele, porque pode ser uma coincidência, pode ser outra pessoa, eu não quero que tu te frustre. E ele disse, não, eu vou. Sou eu, doutor Gilberto. Ai, foi tão emocionante. Bom, aí eu voltei, falei para minha secretária, para a Rosana, que era um amor de pessoa. Bom, aí, moral da história, no outro dia de manhã, pelas 9 horas, eu fui ali para a parte quase da frente do Clínicas, tem aquele vidro, né? Aquela de vidro, perto da escada que vai para o auditório. E fiquei meio assim, escondido ali, vendo os táxis chegarem, tá? E a Rosana comigo, a guria, outras pessoas do serviço social, todo mundo ali. E aí, vem um táxi, sai um casal, depois sai uma criança, um velho, aquelas coisas todas. A população saindo. De repente, para um táxi e sai um rapaz. Ele era igual a ela. Ele era igual a mãe dele. Olha a força da genética. Ele era igual, ele tinha a mesma expressão, um rapaz bonito, assim. E ela tinha uma coisa, um olhar bonito. Ela tinha essa parte aqui do rosto, assim, as maçãs, como a gente chama, iguais a ele. E ele saiu, eu disse, eu comecei a querer chorar, assim. É ele, eu pensei. Aí ele veio. E aí eu vi que era ele, aí eu me abracei nele, cumprimentei. Ele tremia, assim, e eu também tremia. Aí eu quis chorar, me segurei, assim, e aí levamos ele até lá. A minha secretária quase que desmontou, assim, a Rosana, coitada. E aí eu olhei, mas era ele. Não tinha como não ser ele, o filho, eles eram iguais. Aí eu levei até o quarto. Olha, quando eles se olharam, os dois, olha aqui, ó, não precisa DNA nenhum. Aí ele sentou, se abraçaram, eles ficaram, olha... Eu imagino que eles ficaram mais de 2 horas só se tocando, sem falar, só se tocando e chorando, assim, se tocando. Ela fazia no rosto dele carinho, ele fazia nela, penteava com a mão assim o cabelo dela, ela muito emagrecida, assim, muito doente. E aí ele pegou e disse para mim, doutor Gilberto, eu vou ter que voltar amanhã para Florianópolis só para ajeitar com o meu gerente, para mim poder ficar aqui. Eu vou voltar... Não, eu tô... 1 dia, 2. Bom, ele veio depois e ficou... Nós conseguimos um tipo de um... Tinha uma parte hotel que a gente hospedava os professores que vinham para as teses. Nós conseguimos botar ele ali. Assim, nós mesmos pagamos. Ele era um rapaz assim, bem humilde. E aí, bom, ele ficou com ela... Acho que várias semanas ali. E ela foi piorando, aquela coisa toda. E aí, ela acabou falecendo e ele seguiu a vida dele. Então, que coisa linda que é isso, né? Tu ter essa meu Deus, se tu quer saber sobre a experiência humana,
Só essa história já chega, né? Pra gente, Já chega. chega da intensidade que tem a vida da gente, se a gente quiser. Então, a medicina tem essas maravilhas aí da gente poder mergulhar na profundidade dos sentimentos das pessoas, né? Isso é muito valioso. Eu tenho muitas histórias. Essa eu escolhi, o pessoal gostou muito. Até vai sair agora nos anais da Academia Nacional, vai sair essa sessão com as várias histórias. E essa da Dona Regina é uma das histórias. Olha, essas coisas, elas me tocam muito. Eu sou imagino, muito claro, senão tu não estava onde tu está, né? É muito, muito, muito impressionante. Depois nos recuperarmos de algo realmente muito forte. Eu tenho certeza que todo mundo sentiu isso. É até difícil eu cair numa questão assim, mas obviamente o lado humano da medicina lhe aproximou, porque o seu sentimento é o sentimento de quem tem realmente uma coisa forte, humana. O que lhe levou para a ciência? A ciência é uma coisa tão seca, tão dura, tão técnica, tão difícil. O que aconteceu? Olha, eu acho fascinante. Olha, se tu for olhar... Eu estou tentando fazer uma brincadeira que eu sempre tento puxar para a literatura para mostrar como a medicina e a literatura são próximas, né? Das coisas que eu mais... assim, fiquei fascinado quando eu comecei a ler, assim, literatura. Foram coisas da mitologia grega. Se tu olhar, por exemplo, o fogo de Prometeu, o que é o fogo do Prometeu? É o conhecimento, é a curiosidade. Ele vai lá e rouba o fogo que estava retido com os deuses do Olimpo. Então, ele pega esse fogo e diz assim, os seres humanos têm que se apropriar desse fogo. Então, a gente tem essa curiosidade. Por que as pessoas estão... Os americanos agora da NASA estão enlouquecidos porque eles notaram, não sei se tu lesse na imprensa, eles notaram que tem alguma coisa... acho que não sei se é na Via Láctea ou em outra, que parece que está tendo um comportamento de se deslocar meio diferente, que pode ser uma coisa criada por alguém que não obedece aos padrões. E aí eu estava entrevistando, hoje cedo eu estava assistindo na CNN, entrevistaram um dos diretores da área de astronomia da Harvard, e ele disse, não importa se a gente vai encontrar uma coisa ou não, a nossa obrigação é perguntar e tentar responder. Então eu acho que a ciência é isso, a gente tem que ir atrás de respostas, é uma lição de humildade. Se eu olho, por exemplo, eu tive uma produção científica assim, muito sólida ao longo da minha vida, porque eu fiz muito isso durante muito tempo, então é natural que a gente tenha, mas eu acho que se eu tenho X publicações, eu tenho 10 vezes X de fracassos, 20 vezes X. A gente erra muito mais do que acerta. Então, essa humildade e o raciocínio científico também é uma coisa muito interessante como exercício intelectual, da gente chegar numa resposta, eliminar as que não se encaixam bem nas evidências. Medicina é muito parecido com uma investigação policial, se tu for olhar. Por exemplo, tem um livro do Foucault, do Michel Foucault, que é sobre a história da clínica, ou a origem da clínica, em que ele fala isso, que essa coisa da parte da cientifização, digamos, das nossas ações médicas, ela acompanha historicamente muito daquelas obras na literatura do Sherlock Holmes, né? do Hercule Poirot. Por quê? Porque eles pegam as evidências, porque o que é um diagnóstico, né? Que é a anamnese, né? Por que a gente faz a anamnese, o exame físico e colhe exames? Porque a gente quer colher evidências. Aí, como a gente está lidando com uma pessoa só, não é com um coletivo, a gente vai ver o que acontece numa pessoa só que dá aquelas manifestações todas. E aí a gente vai tentando explicar. Aí, por exemplo, a gente pensa, explica isso, mas não explica aquilo que é tão importante nesse caso. Então não deve ser. Então, quando a gente encontra uma explicação unificadora, a gente tem muito mais chance de chegar no diagnóstico certo. Então, eu sempre fiquei muito atento a essa questão da pergunta científica. E a gente vê quando a gente está fazendo as coisas com responsabilidade, quando a resposta que tu recebe por teu experimento anterior vai ser a base para a tua próxima pergunta. Porque se tu não usar aquilo para a tua próxima pergunta, tu não estava levando tão a sério aquele experimento. E o experimento bacana é aquele que é o mais simples possível. Aquele que a gente contamina com o mínimo de variáveis, que a gente possa ter o controle sobre... Estou acrescentando isso aqui, o que aconteceu? Para lá ou para cá? Então, essa construção do pensamento científico é muito, muito rica,
para a gente chegar a resultados mais consistentes, né? Então, eu acho isso muito bacana. Isso é meio filosófico, né? Porque tudo começa junto, né? Se for olhar como é que é a história do pensamento e da humanidade. Então, a medicina não é nada distante dessas outras áreas. Eu acho que a medicina tem muito de humanismo, tem muito de objetividade. Porque se a gente vai olhar, é um paradoxo. Tu vai olhar, mas a fulana fez matemática. Pô, não tem nada mais abstrato que matemática. Porque a gente trabalha com símbolos e a gente, trabalhando com símbolos, tu vai tentar chegar a soluções, a respostas, né? O que é matemática? É isso. Matemática é abstração pura. E se tu fores olhar sem símbolos, o que é literatura? Literatura é transformar em símbolos as coisas que a gente quer dar uma outra versão para a realidade. Por exemplo, só a vida, como dizia o Proust, é muito sem graça, né? A vida da gente é muito monótona. Olha uma vida de um cidadão comum. Pega nós 4 aqui, que estamos aqui nessa sala. A gente acordou hoje de manhã, tomou banho, café, nada diferente. Daí a gente vai para o trabalho. Alguns voltam para casa para almoçar, outros não. De noite a gente volta para casa. Aí a gente encontra alguém que a gente ama. A gente pode casar, viver junto, ter filhos. Porque a gente, no fundo, sabe que por alguma razão a gente tem que dar continuidade para a espécie. Então, tudo é muito monótono na vida cotidiana. Então, a arte, e a literatura é uma dessas manifestações, ela nos ajuda a dar mais graça para a vida. O Proust dizia isso, que ele pegava um texto e achava como se fosse uma árvore de Natal sem as bolinhas. Aquilo, só aquela árvore. Aí ele ia botando um adjetivo mais bonito, era uma bolinha aqui. Aí botava uma outra frase bacana, aí era um bonequinho com neve. E quando ele olhava aquele texto no final, ele ficava às vezes parecido com uma árvore de Natal. Então, adornar a realidade é uma das funções da arte, né? Porque é como se fosse uma outra versão da realidade. Se perguntar para alguém, tem um programa, aquele Arte 1, né? Que sempre perguntam para os intelectuais, o que é arte? Né? A arte é uma outra forma de ver a realidade, né? Então, eu acho que a gente faz isso muito nas várias manifestações do nosso espírito. Professor, eu tenho que lhe dizer que eu tinha mais perguntas pré-estabelecidas para fazer, mas eu tenho que dizer da honra que eu tive em poder lhe ouvir. Eu também. Sempre lhe conheci pelo brilhantismo, mas o senhor conseguiu levar a arte para dentro da medicina. Seu conhecimento em literatura foi levado para dentro do exercício profissional. O senhor é um exemplo para muita gente. Seu sucesso, ele é absolutamente consequência da sua capacidade, que é ímpar. E quando o senhor fala em construir algo para a história, o senhor pode ter certeza que o senhor construiu muito para a história. E eu tenho muito orgulho, porque para mim a história vai ficar a honra de ter lhe entrevistado. Muito obrigado por ter participado do nosso programa Anamnese. Eu não tenho nem palavras para dizer, porque diante de tal brilhantismo, a gente fica semi-mudo, porque consigo e com várias outras pessoas do seu nível é muito melhor ouvir do que falar. Muito obrigado. Tá bom, um abraço, obrigado. Eu que agradeço. Até essa semana que vem no nosso próximo Anamnese. Como sempre, aprendendo mais do que passando informação. É isso que nós fazemos para os médicos e para a comunidade. Muito obrigado.